Olá pessoal, eu sou Ícaro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo lançamento da A24, o maior orçamento dessa produtora de filmes, né? Estou falando aqui, é claro, de Guerra Civil. God bless America. Filme dirigido por Alex Garland, que é o mesmo diretor de Ex Machina e o roteirista de Extermínio, um dos melhores filmes de zumbi já feito. E foi um filme que ele me chamou muita atenção, assim, é um filme bem diferente do que eu tô acostumado aqui a comentar no canal, mas foi um filme que eu gostei tanto que eu queria falar um pouquinho sobre ele aqui. Então já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, deixa o like também que ajuda demais. Então é isso, né? Roda a vinheta. Nesse primeiro instante eu vou falar um pouco mais do filme, mas sem dar tantos detalhes da trama, sem revelar muitos spoilers. Mas quando eu for entrar na parte dos spoilers, eu boto um aviso aqui pra você que ainda não assistiu, vai assistir o filme, né? Não se preocupar com isso. Cara, esse filme pra mim, ele foi uma das melhores experiências que eu já tive no cinema, assim. Tá lado a lado com o Oppenheimer, assim, porque eu não sei definir qual é a melhor experiência que eu tive nessas duas, porque todo o trabalho técnico desse filme é inacreditável, assim. É um filme que ele te deixa tenso do início ao fim. O trabalho sonoro aqui desse filme é impecável, assim, toda hora você pode estar um momento calmo ali de contemplação, aí dando pá, 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 tiro, porrada, bomba, pum, bum, 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 bum. Foi um filme assim que me deixou bastante surpreso, porque eu fui, mas não botava tanta expectativa. Tipo, eu achei que ia ser um filme legal, mais um filme da 24, mas esse filme foi do caramba, eu gostei muito desse filme. Eu acho que ele deve ser apreciado no cinema, então pra você que ainda não assistiu esse filme, vá ver no cinema, porque vale muito a pena. Eu demorei um pouquinho pra assistir ele, mas quando eu assisti foi fenomenal. E é muito interessante porque o filme ele fala de uma guerra civil, mas ele não traz necessariamente uma vertente política pra discutir o filme. O filme é mais sobre literalmente o papel do jornalismo em períodos como esse. O filme é um road movie, que é uma espécie de filme que vai acompanhando os personagens ao longo de uma viagem, né? Nesse caso aqui eles estão indo pelas ruas dos Estados Unidos até chegar a um determinado ponto, que é justamente para registrar os momentos dessa guerra civil. A gente acompanha o personagem do Wagner Moura, que é interpretado de uma maneira fenomenal por ele, porque ele é aquele cara que mostra muita coisa, muito do que ele tá sentindo. Parece que ele vive por conta do seu trabalho, assim. Tanto é que ele fala que ele sente uma adrenalina toda vez que ele tá no meio desses conflitos, para registrar, para fazer uma matéria sobre isso. E em paralelo a esse personagem bem mais excêntrico, a gente tem a personagem da Kristen Dunst também, que tá incrível nesse papel, assim. A atuação dela é uma atuação bem mais sutil e mais reclusa, assim. Ela é uma personagem que dá a entender que ela perdeu muito da humanidade dela por conta desse trabalho, porque ela vê as coisas, parece que ela nem se choca mais, ela tem uma cara muito fechada, ela é uma pessoa muito reclusa, assim. A gente tem a personagem da Kelly Spain, que é uma fotojornalista meio que estreante, né, que ela se baseia, que ela ainda está no início de carreira, assim, então ela tem aquele lado sentimental que pode prejudicar muito na hora do trabalho. E é muito interessante ver esse contraponto das duas personagens, que é como quase se fosse uma mentoria ali de uma para outra, que vão se tornando cada vez mais parecidas, né? Parece que uma é o reflexo da outra, só que em outra época. E como eu disse, foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema, justamente por conta do som e da imagem, assim, porque o som desse filme é algo absurdo, velho, assim. O filme sabe muito bem a hora de usar o silêncio, ele é um filme muito preciso, principalmente ele sabe usar muito bem os sons da guerra, assim, mesmo tiroteios e os caramba, assim, é algo muito impactante, parece que você sente cada tiro que os bichos dão lá. Sem contar também que eles usam muito esses sons da guerra em plano de fundo, tipo, os personagens eles estão descansando em uma determinada cena e ao fundo você escuta os tiroteios, quase como se fosse uma trilha sonora de fundo passando. Então o som desse filme ele te impacta muito, é aquela parada que te deixa tenso, assim, dá aqueles jumpscare de vez em quando, porque você tá num momento de calmaria e do nada, pá! Sem contar também que a fotografia desse filme é um absurdo. Para cada cena ali daria um ótimo wallpaper, assim, cara, porque é impressionante o que eles fazem aqui. Tanto a fotografia mesmo como retratos do ambiente, da cena, como a fotografia, a foto em si, porque a premissa do filme não é nos contar uma trama muito política envolvendo essa guerra, e sim contar mais o lado de registro, do fotojornalismo. Então a foto ela se faz um elemento fundamental ao contar essa história. Tem muitas cenas de contemplação, assim, que você fica vendo que é até um pouco distoante do tema do filme, porque mostra cenas tão bonitas, mas dentro de uma realidade muito nua e crua e terrível que está acontecendo ali. É um filme realmente impactante e tenso, assim, que faz você sentir um misto de sensações ao decorrer dele. E agora que eu já fiz uma breve análise, assim, mais falando de aspecto técnico, a minha experiência assistindo o filme, eu quero entrar mais um pouco aqui na história. Então a partir de agora
vão ter alguns spoilers assim, spoilers pesados, que se você não assistiu o filme eu recomendo que você vá ver e depois volte pra ver mais da minha opinião sobre esse filme, né? Mas então, entrando aqui, eu queria começar comentando sobre os diálogos desse filme, assim, que são fenomenais. O roteiro é muito bem escrito e é preciso. Tem diálogos incríveis sobre a Kristen Dunst. Ela comenta sobre o trabalho dela. Tem um diálogo específico da Kristen Dunst que ela tá comentando sobre o trabalho dela e como essas fotos que ela tira é quase como se servisse de um aviso, tipo, não façam isso porque a realidade disso é terrível. A Kristen Dunst e a Cailee Spaeny, elas são, como eu disse, personagens muito parecidas e parece que no final os papéis dela se invertem, porque aquela Space ela se torna aquela pessoa mais fria e desprovida de humanidade, enquanto a Kristen Dunst acontece justamente o contrário. No meio do filme elas duas têm um diálogo muito interessante, porque a personagem da Cailee Spaeny pergunta-se o que ela faria se ela tiraria uma foto dela sendo baleada no meio da guerra, se algo acontecesse, e a Kristen Dunst ela fala, o que você acha? E no final acontece isso, só que invertendo os papéis. No caso, a Kristen Dunst vai salvar a Cailee Spaeny, que ela vai tirar uma foto muito arriscada e acaba sendo baleada enquanto ela fotografa ela morrendo. Cara, essa cena pra mim, ela foi genial. Eu imaginei que ela fosse morrer nesse filme, porque eu achei que, como o decorrer do filme estava algo bem trágico, eu achei que aconteceria alguma coisa parecida com isso. E foi algo muito impactante, assim, porque eu fiquei com o coração na mão essa hora, assim. E falando mais sobre o personagem do Wagner Moura, assim, ele tá incrível, ele tá aquele personagem mais canastrão, meio babaca até. E ele é aquela atuação bem mais energética, bem mais elétrica. Ele se expressa muito sobre tudo que tá acontecendo ali, ele sente aquela adrenalina nesse trabalho. E ele não se importa muito, assim, com a vida dele em si. Mas é muito legal o choque que ele tem no meio do filme, que no meio do filme a gente tem uma cena muito tensa com o personagem do Jesse Plemons, que é um soldado extremamente xenofóbico. Aí ele pergunta pra cada um de que lugar dos Estados Unidos eles são, então até dentro do próprio país tem essa parada assim. E eu gosto como o filme ele dá muito poucos detalhes sobre qual é o problema ali envolvendo. E eu acho isso interessante porque, como a gente tá acompanhando uma perspectiva jornalística, né? A gente não precisa meio que se conectar com as causas que estão tendo ali, né? A gente só precisa ver o que os jornalistas veem. E essa cena ela é muito tensa porque ele vai matando aos poucos personagens. Na metade do filme entra dois personagens assim, meio aleatórios, meio jogados, só pra ter justamente essa cena que é chocante. E nesse núcleo principal a gente ainda tem um quarto integrante, que é um velho, que é interpretado pelo Stephen Henderson, que ele é aquele cara bem mais experiente. Ele dá os alertas sobre o que eles têm ou não que fazer, tal. Aí ele chega ali como meio com uma salvação ali pros caras, assim. Mas é uma cena que ela te deixa tenso, assim, te prende na cadeira pra você ver o que vai acontecer, se alguém ali vai morrer e tal. E no final é o velho que acaba morrendo. E esse filme, ele é até interessante porque ele é um filme com um ritmo bem dinâmico, assim. Ele tem momentos de comédia, de descontração, tem momentos de contemplação e tem esses momentos mais violentos de ação. E cara, quando ele morre, os personagens estão no meio da estrada, então eles não podem sentir muita coisa, mas quando eles chegam lá num refúgio, o Wagner Moura ele solta uns gritos assim, a gente não escuta nada porque tá passando uma trilha sonora ou o ambiente tá em silêncio, se eu não me engano. É impressionante porque ele atua muito e a gente só tem a imagem dele, a gente não vê a voz, não vê ele soltando o grito. Eu espero que o Wagner Moura ele tenha muito mais destaque lá fora, porque ele é realmente um cara que merece bastante o reconhecimento que ele tá tendo, porque ele é um ator do caramba. Mas voltando ao tema da fotografia, eu acho que as fotos elas são quase como um personagem, um elemento fundamental no decorrer dessa trama. Outra parada muito legal que eles fazem é quando tá no meio dos tiroteios e a gente vê meio que os fotógrafos, os fotojornalistas ali estão empunhando as suas câmeras como se fossem armas, como se eles estivessem realmente naquela guerra, só que ao invés de eles atirarem, eles estão meio que tirando fotos em quem está atirando. A fotografia também do filme é muito massa, porque tem takes muito lindos. Tem um em específico que é quando o personagem do velho ele tinha sido baleado, aí eles estão na estrada, tá vindo um monte de faíscas e chamas, e toda essa cena, todo esse ambiente é maravilhoso dentro de uma perspectiva trágica. Então é um filme bastante chocante e bem impactante. Assim, é um filme que eu gostei muito. Ele tem seus deslizes ali, ele tem os seus defeitos, assim, tem umas soluções assim no roteiro que eu achei meio fracas, mas que eu dou aquela passada de pano porque eu adorei esse filme. E as cenas de ação desse filme são incríveis. Como eu já disse, o trabalho de som é fantástico, porque cada tiro é um impacto diferente. Eu quase saí surdo do cinema porque é um som extremamente alto
e perturbador mesmo, e isso não é ruim porque ele causa é proposital ele causar essa sensação em você. A melhor coisa que esse filme podia fazer é causar essa indiferença, causar essa agonia, porque você tá ali junto com os personagens num ambiente caótico. E foi uma experiência incrível pra mim assistir esse filme no cinema. Esse filme tem que ser assistido no cinema sem dúvida alguma, e ele é um forte concorrente a premiações técnicas no Oscar próximo ano. Então eu fecho Guerra Civil com uma nota 9. Pra mim, como eu disse, foi um filme que ele me marcou bastante. Eu gostei muito do filme. Ele não é perfeito, mas eu quase dei uma forçaria de barra pra deixar ele no 10. Mas eu dei uma passada de pano pra algumas coisas, mas tem algumas coisas ali que me incomodam, assim. Eu acho que podia ter um pouco mais de contexto da situação ali. Não precisava falar de muita política, mas eu acho que um contexto melhor do que estava acontecendo ali poderia deixar a experiência um pouco mais imersiva pra gente entender os lados da balança, não necessariamente dizendo quem tá certo e quem tá errado. Eu acho isso muito bom do filme, que eles não dizem o lado certo ou errado, só mostra, literalmente ele só mostra o que tá acontecendo. Mas foi um filme que me marcou bastante, principalmente em questão de experiência. Pra mim, ele tá competindo com o Oppenheimer pra ver qual foi a minha melhor experiência dentro de uma sala de cinema. Assim, Oppenheimer eu também achei fenomenal, mas esse filme aqui tá pau a pau. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você achou do filme, o que você concorda ou discorda de mim. Se faltou falar de alguma coisa aqui, comenta aí embaixo. Mas então eu vou ficando por aqui. Não se esquece mais uma vez de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Deixar o like também, que ajuda demais. Mas então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga!